nós, professores, né, porque também sou professora ainda, apesar de não estar dentro da sala de aula como professora regente, nós vivenciamos, né, essa experiência de ter crianças atípicas, né? Atípico é aquele que tem algum comportamento que a gente percebe logo que olha, né, uma diferença com os demais da mesma faixa etária. Então, a gente começa a perceber e muitas vezes a gente se sente perdido, né? Porque a própria escola, não sei se eu posso dizer a coordenação, direção, também não tem a informação necessária. Nem a família, né? A família. E nós nos vemos ali numa situação bem complicada. Meu Deus, o que fazer? E por que, né? que você acha que está tão falado hoje, né? Principalmente sobre o autismo? Porque há um tempo atrás, não, né? Sim. Eu acho que era dificuldade de diagnosticar. Sim. O que você... Um tempo atrás não existia o diagnóstico, na verdade. Então, um tempo atrás, os pais tratavam a criança no bater, né? Vamos bater que é para ele poder entrar na linha. Por que ele está desse jeito e não para? E aí a criança meio que apanhava, essa era a educação antigamente. E hoje em dia isso foi mudado, né? Com muitos estudos. E hoje a gente acredita que os diagnósticos estão sendo feitos exatamente por essa questão dos professores em sala de aula, com 22 crianças e com crianças atípicas não sabendo o que fazer. Essa criança eu não estou dando conta, né? Que é uma das frases que não gostamos que seja usada, mas que são usadas diariamente. Essa criança eu não dou conta. E é a questão que a criança... não é a questão de dar conta da criança, é entender a criança, respeitar a criança no seu momento. E as crianças estão sendo diagnosticadas também exageradamente. Tem criança que não é autista, que a professora faz questão de falar que, olha, tem alguma coisa errada aqui. Não, não tem uma coisa errada ali. Tem criança que é criança mesmo, que brinca mesmo, que corre mesmo, que pula mesmo. E aí precisa de um estudo, precisa de um olhar diferenciado do educador, precisa de um olhar diferenciado da instituição e precisa da aceitação do familiar, né, para essa criança ser diagnosticada até chegar a nós. E para chegar a nós, como a Cláudia, a gente conversou antes de estar aqui, precisa que os pais aceitem, precisa fazer a aceitação do pai quando se percebe na instituição que aquela criança precisa de um auxílio. Né? O que é a criança que precisa de um auxílio? É criança que um professor, um educador, já teve um olhar realmente diferenciado. Passaram-se alguns meses, né, dentro da sala de aula e percebeu-se que pedagogicamente a criança não acompanha as demais crianças na sua faixa etária. E aí, essa criança é direcionada, que na primeiro momento, é feita uma reunião com os pais. E a nossa dificuldade é exatamente essa, porque os pais não aceitam, na maioria das vezes, né, de 100%, 80% dos pais não aceitam mesmo o olhar, dizer que sua criança é diferente. Só que quanto mais, né, tempo a gente enxerga isso dentro da nossa família, é bom para a criança, não é o pai, não é a mãe. Precocemente. Precocemente tratado um autista, tratado uma criança atípica, a qualidade de vida dessa criança, tanto escolar, quanto emocional, quanto social, é fantástico o resultado. Se a mãe tem um olhar por essa criança desde um ano, não é diagnosticado durante um ano, a criança com um ano dizer que ela é autista, né? São raríssimos que tem esse diagnóstico, porque não é assim. Mas a mãe entender e ter esse olhar de quando a criança começa a falar, quando a criança começa a andar, quando ela começa a conviver na sociedade com outras crianças, opa, meu filho tem alguma coisa, isso é muito importante quando tem essa mãe. Por quê? Porque existe uma parceria. Mas até a mãe mesmo já leva para a escola. Deixa eu te perguntar uma coisa. Porque você falou de um sinal que seria a dificuldade de acompanhamento pedagógico, né? Sim, sim. Em momentos que a criança ainda não está na escola, por exemplo, a família deveria saber.
Quais os sinais, vocês têm ideia? Quais os sinais que poderiam levantar assim uma luz amarela? Não significa que seja, mas que deveria, então, essa família procurar algum diagnóstico, alguma ajuda. Muitos. Cláudia, você trabalha numa clínica, Sim, não é isso sim. também, né? Aí, como você, vou ressaltar o que você falou no início, né? Como fazer essa identificação de uma criança ainda que não está na escola, né? O importante, a criança com 2 anos, a gente já começa a observar. Ela não fala. São várias características, né? Que eu discuto muito Social. com a Andrea. Então, assim, um ponto, né, dos principais. Poxa, ela com 2 anos, mas ela não fala. Ela não se socializa, ela com 2 anos, mas assim, ela não tem o amiguinho, o primo brincando, mas ela não chega perto do primo, ela não tem esse brincar. Ou seja, a gente está falando da socialização. Então, são vários pontos que é importante os pais ter essa percepção, observar esse comportamento da criança. Opa, peraí. Né? Existem aqueles marcos do desenvolvimento Sim. desde o nascimento. Sim. Né? Até. Fala O bebê. Sim. O bebê, ali você percebe, Sim. né? 6 meses, a criança tem que estar sentada, ela tem que sustentar a cabeça, né? Certo. Ela pega, ela segue, ela sorri, ela Isso. Ela interage, né? de ela alguma maneira. interage, né? Então, esses pais, né? Porque assim, eles até percebem, né? Mas muitas vezes, e isso aconteceu com casos de mãe que eu tô atendendo hoje, né? A criança já é um pouco mais velha e ela falou que tentou por várias vezes levar ao pediatra e o pediatra falava: não, é assim mesmo. Vamos esperar, vai deixando, vai indo, e foi, né? Só que aí chegou numa determinada fase que não dá mais para esperar, porque a coisa travou. Porque quanto mais cedo a gente começa a trabalhar, mais a gente tem o resultado, Sim. né? Então, quanto mais você atrasa para iniciar esse tratamento, mais a criança vai ter prejuízos. Então, de repente, com 5 anos, a criança já poderia estar falando. E ela não está porque não foi trabalhado isso com ela anteriormente. Entendeu? Sim. Então, são várias questões. O barulho. Né? O barulho, por exemplo, para uma criança autista, com 1 ano de idade, ela não suporta festa. Então, são 2 pessoas dentro de casa e uma criança. Chega uma terceira e você começa a falar alto, a criança ela já põe a mãozinha. Com 1 ano de idade, ela já começa a fazer isso. Então, vai do olhar do pai, porque em todo o ambiente que nós estamos, da criança a fazer isso. Quando uma criança está no shopping, que você vê uma criança, e hoje é muito comum, né, nos dias de hoje, as crianças irem para dentro do shopping, criança de 3 anos, e você, de repente, você escuta um barulho. Nós que somos psicopedagoga, é imediato, né, a gente olha mesmo, mas as outras pessoas olham com um olhar diferenciado, olha lá, não deu educação, olha só. Olha o chilique, olha que malcriação. Se fosse meu filho, eu daria já uma porrada, não sairia de casa. Então, é muito comum. E isso, tudo que você está falando, é uma coisa que uma a gente característica. percebe que, assim, causa nos pais um grande estresse. Nossa, ainda mais o pai, que é parceiro, sabe que o filho dele está passando, acolhe o filho dele da maneira correta, né? Porque eu já presenciei isso no shopping. Como é a Da maneira correta, a criança está gritando, você não pode primeiro aglomerar, já começa por aí, e a mãe sabe o que fazer. Vai ficar aqui acolhendo seu filho, ela vai sentar, ela vai relaxar com ele e vai abraçar até ele se acalmar. A gente não tem o que fazer. A criança está num processo de crise. E essa crise, na idade que ela tem, até a idade que ela termina, ela vai ter uma vez por semana, e seja em qualquer lugar. Ele não é assim, ela vai ter a crise e a gente vai conseguir... É que, na verdade, essas crises é um comportamento que a gente faz uma avaliação funcional. Sim. Né? Então, por exemplo, uma criança entrar em crise, gritar, bater, porque acontece, tá? Acontece bastante. Né? Geralmente não E a quando não está no ambiente dela. E o shopping é um deles. Sim, e a criança, ela tem uma força. Que gente, uma força assim. Ela derruba. Eu apanho Sabe o várias que quer vezes. pegar? A criança pega uma mesa com uma mão só, com uma mão, ela joga longe. Nossa. E assim, se a criança é em crise, Inexplicável. dependendo dos tipos das crises que ela tem, ela bate em quem estiver na frente. Mas é uma batida que ela joga longe. Só que, assim,
isso existe uma explicação, Opa. tá? Por quê? Muitas vezes, essa criança, ela não sabe se comunicar, ela não sabe dizer o porquê que ela está tendo aquele tipo de reação, né? Então, a analista do comportamento, ela faz essa observação, ela faz a função desse comportamento. E ela tenta medir dentro do ambiente para que isso não aconteça. Então, através das observações, para essa melhora de vida, para essa criança, para esses pais que vão ser treinados para trabalhar com a criança também, perceber, não fazer coisas que reforcem aquele comportamento negativo. Por isso que né? precisa ter esse olhar desde cedo com a criança. Então,